Olá, Cássio, boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. Então, como um assassino e adúltero consegue ter a aprovação de Deus? Deixo com vocês, pastor Leonardo, pastor Zé Horta. Davi, assassino e adúltero, o pastor Wellington falou no quem é na Bíblia. E a Bíblia fala que esse homem tinha o coração segundo o coração de Deus. Bom, pastor, quando a gente comenta a respeito da questão de ser segundo o coração de Deus, eu conversava agora há pouco com o pastor, antes do programa iniciar, justamente sobre essa característica do arrependimento. De acordo com a Escritura, não é por uma obra nossa, não é por um mérito nosso, não é por uma capacidade nossa que nós alcançamos o coração de Deus. E sim pela própria graça dele, pela própria atuação dele na nossa vida, que é capaz de gerar em nós o genuíno arrependimento. Normalmente as pessoas têm em mente o arrependimento como sendo um sentimento vinculado à dor de consciência apenas. Enfim, ao que a gente chama popularmente de remorso. Mas o arrependimento bíblico, ele não está vinculado a essa ideia do medo do que possa me acontecer ou simplesmente um exame de consciência do que foi que eu fiz com o outro. Quando eu consigo observar que a primeira vítima do meu pecado é o próprio Deus, no sentido de que eu transgrido a própria santidade dele e com isso consigo sentir pesar pelo que eu fiz, então isso caracteriza o verdadeiro arrependimento. E como esta sensação, esta percepção vem do próprio Deus, é isso que torna o arrependimento legítimo e é isso que faz com que, independente dos pecados que cometermos, tenhamos condições de sermos segundo o coração de Deus. Pastor Zé Horta, olhando para Davi, o pastor Leonardo mencionou a questão do arrependimento. O que em Davi me faz pensar assim, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, fora arrependimento, tem alguma característica? O Davi carregava uma obediência, em si. Quando Deus troca, ou quando Deus tira o coração dele para com Saul, a primeira coisa que Deus fala, olha, eu vou colocar outra pessoa no lugar de Saul, porque ele me desobedece. Porque ele não faz aquilo que foi ordenado a ele fazer. Então, essa característica, juntamente com o arrependimento, acaba fazendo um diferencial. Você pega na Bíblia vários homens, Moisés, Abraão, que foi chamado até como amigo de Deus, mas a eles não é falado tantos pecados quanto os de Davi. Mas o que o Davi tem de diferente? Davi tem aquilo que Deus quer. Davi tem aquilo que Deus espera do ser humano. Como Adão estava lá também no paraíso, Deus esperava que Adão tivesse esse coração de Davi. A gente fica pensando que Deus veio procurando ao longo do tempo pessoas que pudessem, talvez errar, que Deus sabe que a gente erra, infelizmente, mas que pudesse reconhecer o seu erro e chegar perante dele de cara aberta. O pastor Wellington, no quadro Quem é Quem na Bíblia, ele menciona salmos, que Davi compôs abrindo o seu coração. Quer dizer, esse coração, segundo o coração de Deus, ele é escancarado na Bíblia. Isso. Me lembro de dois, Salmo 51 e o Salmo 32, que ambos são de Davi. No 51 ele fala assim, compadece-te de mim, ó Deus. E ele fala que precisa da compaixão. E no Salmo 32, quando ele diz, olha, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos foram secando. Eu fico, gente, isso é tão humano, é tão humano, assim, é tão cássio aquilo ali, porque graças a Deus, os pecados específicos de Davi que a gente mencionou, esses eu não cometi, mas eu já cometi outros. E quando eu olho para o pecado, para a minha transgressão da lei, o Salmo 32 é exatamente aquilo que eu sinto. Se eu não confesso pecado, minha vida seca. Mas aí a gente compreende o seguinte, que o foco de Deus não é o pecado. O foco de Deus é o coração. E esse coração que Davi tinha, suplantou todos os outros personagens bíblicos nesse sentido. Não é que ele seria melhor. Não era super-homem, Não era super-homem, mas Deus esperava que ele reconhecesse a sua fragilidade. E o coração aberto fazia com que Deus pudesse entender, aquele coração eu posso morar. Realmente aquele está falando a verdade.
podia não estar na Bíblia, né, pastor Leonardo? Porque muitos falam assim, a Bíblia não é palavra de Deus. Não, a Bíblia foi escrita por homens e por isso ela não é palavra de Deus. Eu acho que prova que é palavra de Deus é porque Deus não teve problema nenhum em deixar compor o cânon alguém que escancarando o seu pecado, né? Sim, uma coisa que é bem interessante de se perceber é que há uma tendência da nossa parte de ocultarmos o nosso pecado. Em vista de repente, termos uma reputação, termos um nome, nós termos pastores, uma imagem, somos pessoas públicas, então temos uma preocupação não apenas de não escandalizar o nome de Cristo, mas uma preocupação com a reputação pessoal. E quando a gente olha para o Salmo 51, segundo alguns registros históricos, é um salmo que foi escrito justamente em virtude do pecado dele de ter mandado matar Urias para poder ficar com Betseba. Em outras palavras, imagine o que seria isso, o senhor ou eu, ou mesmo o pastor José Horta, compormos uma música que expõe o nosso pecado para ser cantado no culto, para poder mostrar o quanto Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. Que loucura, né? É algo que realmente nos impacta. Mas aí eu fico incomodado, pastor Leonardo, pastor José Horta, com a nossa... É uma expressão que eu peguei do meu querido irmão Paulinho Marota, que é do Rebanhão. Ele usou a expressão corinhologia. O que é corinhologia? É o estudo dos corinhos. Corinhos são os cânticos espirituais, né? Que a gente chamava antigamente de corinho. Quando a gente pega os nossos cânticos espirituais, os cânticos não são como Davi, porque quando se fala de ser humano nos cânticos contemporâneos, não sei se vocês concordam comigo, não fala como Davi de expor o seu pecado, dizer que eu sou pobre, pecador, que se não fosse Deus minha vida eu estava frito. Os cânticos de hoje sempre assim, é valorizar o ser humano, sempre... Gente, onde que está o erro? Está em Davi ou está nos nossos cânticos contemporâneos, que são de quê? De motivação, parece que é tudo um curso como é que fala? De autoajuda do que de ajuda do alto, né? Aí entra até o versículo, né? Agrada-te do Senhor e eu satisfarei o desejo do seu coração. Se eu apresento a Deus um coração que não é verdadeiro, aí como que Deus vai se agradar daquilo? Então, e Davi, ele tinha essa qualidade de agradar a Deus em suas atitudes esplendorosas, como derrubar um gigante, mas também tinha muito mais forte ainda aquela coisa de pensar, Deus, ele é comigo, ele existe, eu sou verdadeiro com ele e ele é comigo. E isso agradava a Deus. Um Deus que não é um Deus do céu simplesmente, mas é um Deus que morava dentro dele. E é essa condição que mostra o agradar de Deus para com a nossa vida. Agora, eu estava voltando à questão do cântico. Os nossos cânticos estão mostrando que coração. Se você começar a pensar, que coração? Parece que é um coração diferente do de Davi, né? Bastante diferente, pastor. Aqui no Salmo 51 mesmo, versículo 10 e versículo 11... o salmista recita, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Aí o 12 diz, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. É interessante perceber que a principal preocupação do salmista é ser obediente a Deus, porque ele compreendeu que o que o levou ao adultério foi o fato de que ele saiu da presença de Deus. Os cânticos de hoje não revelam essa preocupação, não tem uma exposição muito clara do ensino do Evangelho, justamente por causa disso. Quando você vai conversar com as pessoas sobre a presença de Deus, sobre a marca da promessa, sobre outros ensinos bíblicos, da relação entre o ser humano e Deus, as pessoas de um modo geral não sabem expor isso, porque nós padecemos do problema do hedonismo, da falta do conhecimento bíblico e da busca por alguma forma de prazer que tem substituído a mensagem. A gente gosta do Davi que destrói o gigante, né? Inclusive, eu amo esse quadro Quem é Quem na Bíblia, porque a gente vê que a gente acha que as pessoas todas sabem dos personagens bíblicos, até Davi, né? Que é tão citado, vários não sabiam. Um falou lá que ele era protetor do gigante, não sei se viram, né? Exatamente. Mas assim, a gente canta muito na igreja, Davi que destrói o gigante, né? Eu quero ser como Davi que destrói o gigante, não é? Mas a gente também deveria querer ser como o Davi que se arrepende do pecado, não é? Isso. Porque é o mesmo Davi, né? É essa condição aí que fez a grande diferença na vida dele. E a gente perceber, como você está falando sobre os cânticos hoje são Deus lá e a gente aqui. E não deve ser assim.
Deus tem que estar aqui. E aí os cânticos vão falar de quem somos para com Deus. É claro que eu não vou expor a minha vida para o irmão, eu não vou expor a vida para outra pessoa, primeiramente, senão Deus. Mas também eu devo ter as minhas responsabilidades, meus compromissos também diante de Deus. Há uma outra passagem, quando Davi é escolhido, Deus fala que vai escolher outra pessoa, ó, você vai cuidar para direcionar o meu povo. Então, eu canto para Deus e eu estou direcionando qual Deus para as pessoas. Então, essa qualidade importante de Davi também fez com que ele fosse o homem segundo o coração. Aquele que realmente vai poder direcionar o meu povo diante daquilo que eu quero. Perfeito. Olha, o pessoal está mandando mensagens aqui. Eu quero agradecer o Jonas, que é de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Obrigado, Jonas. Parabéns pelo programa. O programa é uma bênção na minha vida. Tenho aprendido muito. Um abraço a todos. Ô, Jonas, obrigado. O alvo é esse. Nós temos o privilégio de termos pastores aqui para discutir os diversos temas, para edificar a Igreja de Cristo, né? O nosso, não é um bate-papo, como é que eu posso dizer, descompromissado, né? A gente não está jogando conversa fora, não. Nós estamos conversando sobre assuntos, mas visando edificar. Nós temos que remir o tempo, né? Inclusive, assim, nós estamos aí, muitos fazendo campanha. Eu estou na campanha para a gente não assistir certas TVs, certas mídias, porque só lixo que está passando, mas a gente tem que dar alternativa. Uma das alternativas é aqui, né, o bate-papo, a gente ver coisa que edifica, assim como toda a programação da Rede Super. O Vinícius, também de Lagoa da Prata, traz uma pergunta que eu vou deixar um intervalo para o pastor Zé Otto, pastor Leonardo Miranda pensarem na resposta, porque a pergunta é difícil. O pastor Wellington falou de arca, né, Davi de arca e tudo. O Vinícius pergunta o seguinte: onde estava a arca de aliança? A arca da aliança, e para onde a arca da aliança foi levada? É uma passagem muito interessante na vida de Davi, né? E os pastores vão responder depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super. Bate-papo que dura aqui durante o intervalo. Estou ainda sofrendo pressões psicológicas desse estúdio, porque o Cruzeiro perdeu no final de semana. E vai durar a semana inteira esse povo falando na minha orelha que meu time perdeu. Mas a gente supera esses processos, né? Faz parte. Ainda mais que ontem veio aqui o deputado João Leite e o vereador Irlan Mello, os dois atleticanos convictos, né? Veio toda a pressão. Mas aqui, graças a Deus, o que nos une é muito maior do que nos divide, né? O que nos une é Cristo, né? E a gente brinca um com o outro com futebol e vale muito a pena. Bom, uma pergunta que veio de onde, meu Deus? De Lagoa da Prata, a linda cidade de Lagoa da Prata, enviada pelo Vinícius. Ele perguntou o seguinte: nós falamos de que Davi tem um episódio na Bíblia com a Arca da Aliança, e o Vinícius pergunta, onde que estava a Arca da Aliança e ela foi levada por Davi para onde? Vamos lá, pastores. Bom, primeiro eu queria entender, ele está fazendo essa pergunta em relação a quando Davi pecou, ou ele quer saber especificamente onde é que estava a arca, independente do contexto dessa situação de arrependimento? Vamos focar rapidamente na transferência, aquele episódio que ele sai dançando lá e tudo mais. Nós estamos focados aqui hoje com a seca do coração. Isso. A arca foi trazida de volta para Jerusalém e ficou na casa de um tempo, na casa de Abinadab. Mas quem era Abinadab? E por que a arca não pôde ficar lá, não é? Abinadab não tinha o coração que Davi ou até mesmo o Obed-Edom tinha. Esse coração simples, um coração voltado a Deus. Você receber em sua casa um artifício, um móvel que representava toda a presença de Deus. No Antigo Testamento era assim. Era assim. E Abinadab se encheu, talvez, de alegria. O povo se encheu de alegria quando a arca chegou. Mas deter a presença de Deus não é simplesmente para as pessoas verem, mas para o interior da gente mostrar quem realmente somos. O que aconteceu? A arca chegou em Jerusalém, Abinadab ficou ali, mas ela trouxe várias maldições. Rapidamente, Davi teve que tirá-la dali e procurar um outro lugar. Achou a casa de Obed-Edom. Um simples porteiro que acabou ficando com ela 3 meses, e a palavra de Deus diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada. A diferença está nessa condição do coração. Deus olha muito o coração do ser humano para ele habitar ali. E aí de Obed-Edom foi levada de novo.
Para Jerusalém. Para Jerusalém. Aí aquele episódio, inclusive, que ele entra dançando, cantando, e é reprovado pela esposa dele, não é isso? Isso. A esposa dele não entendeu qual era o Davi? O que vocês acham? Era preconceituosa? Estava em outra dimensão? O que era? Assim, hoje a gente vê, né, as pessoas, por exemplo, elas querem agradar muito a sociedade. Você chegar a ver o seu marido, um rei, dançando no meio de todos, e a pose, como é que fica? E será que exatamente, eu estou aqui, porque o coração de Deus, a gente fala muito do arrependimento, fala muito de derrotar Golias, mas eu acho que essa atitude de Davi também mostrava um coração segundo o coração de Deus. Alguém não estava nem aí para pagar mico. Isso. Você entende? Eu quero aberto, Deus e pronto. Eu quero Deus e pronto. O que você acha, pastor Leonardo? De fato, como eu comentei, as pessoas hoje são muito preocupadas com a sua reputação pessoal. Então, é muito interessante como que, em muitos aspectos, o cristianismo ele é mantido por aparência. E isso é algo muito triste, porque além de demonstrar apenas o exterior, e a gente acaba caindo naquela situação do povo que louva apenas de lábios, mas o coração está longe, de fato, parece haver hoje um conformismo muito grande da parte da igreja, permitindo que outros elementos culturais entrem no seu meio, e ao passo que a grande diferença do povo de Deus deveria ser justamente isso, propor uma contracultura que demonstre que Deus é que é o centro. A espontaneidade, a honestidade. Jesus em João 4, né? Onde que tem que adorar, como tem que adorar, não é onde, é como é em espírito e em verdade. Né? Eu acho que o caso de Davi foi isso. Ele estava num êxtase ali porque estava na presença de Deus. Vamos aqui colocar em voz audível aqui as perguntas. Olha que legal. A Fabiana e a Aline, aqui do bairro Rio Branco, aqui em Belo Horizonte. Eu achei legal a expressão, Fabiana. Garradinhas aqui na Rede Super, olha que legal, garradinha, legal. Garradinha aqui na Rede Super, vendo o nosso querido pastor José Horta. Ô pastor, manda um beijo para suas ovelhas, querido. Um beijo para você, Fabiana, Aline e todos que estão nos ouvindo lá da igreja e outras pessoas também. Beijão para todos aí da Igreja Evangélica Quadrangular, igreja querida do bairro Rio Branco. Obrigado por ceder o pastor para a gente aqui hoje. Oi, bom dia, graça e paz. Sou a Cleide é do Maranhão, de Trizidela. Do Vale Maranhão. Amo este programa. Pena que é tão curto. Ô, Cleide, obrigado. Porque pra gente é um elogio falar que é curta porque tá gostando, né? Vejo que a graça de Deus é muito linda e cobre todos os nossos pecados. E quando não entendemos isso, não somos impulsionados a pecar mais. E sim buscar viver uma vida de renúncia e integridade por amor do nosso Deus. Esse Deus é maravilhoso. Abraço a todos e obrigada. Ô, gente, que legal, né? Ela está falando isso, que a graça de Deus é muito linda, cobre os nossos pecados. Eu acho que Davi tinha essa consciência, né? Ele não tinha vergonha de admitir o seu pecado, porque sabia que, mesmo no Antigo Testamento, ele já conhecia a graça, né? Legal isso, né? Sim, exatamente. Quando a gente olha não só para Davi, mas a gente olha para outros textos bíblicos, como, por exemplo, Romanos capítulo 6, o texto, Paulo vai escrever de uma forma muito clara, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas porque superabundou a graça, deveríamos continuar pecando? Não. Então ele encerra o capítulo 6 mostrando que nós devemos apresentar os nossos membros, consagrá-los de uma forma santa ao Senhor. Olhando então para Davi, olhando para Paulo, olhando para os personagens bíblicos, quem de fato entendeu a graça não tem prazer no pecado. Perfeito. O Charles Spurgeon tem uma frase, ele foi um pregador do século XIX, ele tem uma frase que diz que, infelizmente, a vida do cristão se resume em duas grandes expressões, pecado e arrependimento. Pecado e arrependimento. Infelizmente ainda pecamos, lutamos contra o pecado, mas a diferença entre o cristão, entre o regenerado e o que não foi, é que o regenerado não tem essa preocupação de se arrepender. Ele vive de qualquer maneira, ele vive segundo o desejo do seu coração. Para aquele que foi regenerado e que entendeu essa graça maravilhosa, que entendeu esse amor de Deus, ele frequentemente vai buscar por esse arrependimento. Ele ouve, né? Porque ele tem um espírito que nos convence da verdade, da justiça, do juízo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento. Muitas mensagens chegando. Parabéns. Gente, o pessoal da igreja do pastor José Horta está ligadinho aqui na Rede Super. Parabéns ao pastor José Horta pela sua participação. É a Patrícia Silva, lá da sua igreja, pastor.
Hoje você vai mandar um abraço para todo mundo. Mandar um abraço aí. Tem que mandar um abraço para todo mundo. A Chayane é do Rio de Janeiro, eu acho que não é da sua igreja, não. Gostaria de saber como posso me direcionar em saber o que Deus quer de mim. Se estou no caminho certo, fazendo a vontade dele ou a minha vontade. Quer ter cada vez mais certeza da vontade de Deus. Legal a pergunta da Chayane, ela quer ter um coração segundo o coração de Deus. Como saber o desejo de Deus para a minha vida? Há várias passagens, esse personagem nosso hoje, Davi, ele é exemplo por várias situações. Uma delas é que Davi não fazia nada sem que Deus pudesse falar com ele primeiro. Quando Saul estava perseguindo ele, numa perseguição que durou 10 anos, ele vira para as pessoas que estavam ao seu redor e fala, olha, vai lá falar com os meus parentes, lá que vamos esperar a resposta de Deus. Então, a resposta de Deus para o nosso coração faz com que nós andemos pelo caminho certo. Você quer ter uma vida segundo o coração de Deus? Então você tem que saber também o que o coração de Deus pensa. E é essa a importância da gente estar ali voltado ao Senhor. Eu quero salientar aqui hoje também que estar na vontade de Deus, ou ser o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus, traz privilégios. Porque foi o rei que mais viveu. E ele não morreu por morte, por alguém ter matado ele não morreu por uma enfermidade, mas a Bíblia diz que ele morreu de velhice. Então, agradar a Deus vai fazer com que também a gente ande em melhores caminhos. E andando em melhores caminhos, nós vamos ver um pouco mais. Perfeito. A paz seja convosco, sou o pastor Samuel de Araújo, um dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá de Ibirataia, na Bahia. Abração, pastor Samuel. Obrigado, querido. Estou aqui com meu amigo, irmão reverendo Pinheiro, na escuta desse programa maravilhoso. Parabéns. Meus queridos irmãos, pastor Pinheiro e pastor Samuel, muito obrigado, viu? Um abraço a vocês, que Deus continue abençoando-os aí na Bahia, fazendo a obra do Senhor. Nós estamos aqui também fazendo a obra do Senhor, né, nessa luta aí contra o inferno, mas sabendo que nós somos mais que vencedores. As portas deste inferno não vão prevalecer contra a igreja. Estamos mesmo chutando a porta do inferno e entrando, né? Na Bahia, aqui em Minas, lá no Maranhão, na terra da Trizidela, e todos os lugares. Lá em Trizidela, nossa, o nome é diferente, eu estou me acostumando. Cássio, mudando um pouco de assunto, faltam 2 semanas para o desligamento do sinal analógico. A Rede Suba vai conseguir fazer a transição para o digital? Me responda aqui, se possível. Quem pergunta é o Luiz de BH. Ô Luiz, olha, nós já estamos com parte dos equipamentos adquiridos, os outros estão chegando. Olha, eu tenho convicção de que não vamos sair do ar, não. Vamos continuar, né, transmitindo. Vários programas já estão em qualidade digital. Você acaba percebendo uma pequena diferença na qualidade da imagem, do som, porque a digitalização é um processo, mas não preocupa não, né? Deus é por nós, não é isso? Então, se Deus quiser, não vai ter problema nenhum. Daqui a 15 dias você vai ter o sinal digital direitinho aí. Né? Como disse, parte do equipamento já está comprado, já chegou, outros estão vindo aí. Boa tarde, pastores. Sou Flávio de de Guaratiba, Rio de Janeiro. Gostei do corte do pastor Cássio Cabelo. Olha que legal, rapaz. O pessoal está observando. Conseguiu cortar o cabelo hoje. Deu uma meia sola no cabelo. Boa tarde. Como Jesus é revelado na história de Davi? A Silvana de Apiaí, São Paulo. Como é que a gente vê Jesus na história de Davi? Bom, Davi, então, é aquele que é visto num primeiro momento como o rei que inaugura a independência política de Israel. É Davi quem, apesar de que você tenha ali uma espécie de embrião da monarquia com Saul, de fato vai se tornar reino a partir da governabilidade de Davi. E não apenas sob essa ótica política, mas havia uma promessa, então, de que sobre o trono dele o seu descendente permaneceria. E, historicamente, então, as pessoas acreditavam que seriam, então, os descendentes de Davi, de modo que, quando surgiu o conceito do messianismo lá no cativeiro babilônico, as pessoas entendiam que esse Messias, esse ungido, esse prometido de Deus, seria alguém descendente de Davi que os livraria do cativeiro, isto é, eles esperavam um Messias político. O negócio. Uhum. Aí vem Jesus. E Jesus, vamos puxar tá, na história, né? Porque é interessante, Jesus fala que ele é raiz de Davi. Sim. Ele é descendência de Davi. Como é que é essa descendência de Davi? Sim. A ideia, então, dessa descendência vem da promessa
de Deus sobre o trono de Davi, e Davi então se torna uma espécie assim, de uma figura simbólica de um futuro reinado. Então, quando Jesus vem nessa condição de raiz de Davi, é porque da mesma maneira que Davi foi o rei que levou Israel à independência e a essa emancipação, quando Jesus então encarna, eles o veem como aquele que vai levar ali a província da Judéia, o antigo reino de Israel, também para a independência. Mas quando Jesus começa a dizer, meu reino não é desse mundo, quando ele começa a ensinar sobre o reino de Deus, então posteriormente a igreja vai entender que essa condição aí de raiz de Davi, do descendente, é porque esse é aquele que vai de fato estabelecer um reino de forma concreta, um reino espiritual que vai se tornar físico de uma forma plena, com extirpação do pecado e com uma glorificação plena. Perfeito. Eu vou aproveitar, vou ler muita pergunta, porque está chegando muita pergunta, tá, queridos? Claro. Eu até perdi aqui, porque chegou tanta pergunta aqui. Meu Deus, aqui. Bom dia. Estou aqui vendo o programa de Dom Pedro, Maranhão. Quem manda mensagem é o Enéas, a Sara e a Edna. Eles são da Assembleia de Deus, Missão. Olha lá o Maranhão, o pessoal do Maranhão está assistindo a gente. Amo esse programa. Olha que legal, gente. Acalma meu coração. Não somos o Clínica da Alma, mas acalmamos o coração também. Sou de São João del Rei, Minas Gerais. Pastor Zé Horta, você nos representa. Olha, rapaz. Pastor Zé, você nos representa. Um abraço, nosso apoio. Poliana, Alana, Valéria e o William, lá da sua igreja. É da minha igreja. São da juventude lá? São adultos? É uma família, né? Uma família? É uma família. Que lindo, rapaz. Que bênção. A paz de Cristo, sou a Érica, de Alto Alegre, Colorado. Eu não conheço. Conhecem Alto Alegre? Não. Ô, Érica, fala, porque tá colorado aqui. Rio Grande do Sul? Você que é gaúcho? Pode ser. Do Internacional. Bom dia, sou de Altos, Teresina. Ó, os piauienses também aqui. Tô ligada, todo dia adoro o programa. Meu nome é Ivaniza. Outra pessoa que é do Paraná. Gente, olha que legal. Piauí, agora pro Paraná. Olá, Graça e Paz, sou o pastor Ari de Palmas, no Paraná. Parabéns pelo programa. Obrigado, viu, querido? Gente, a igreja do pastor Zé Horta, tá todo mundo ligadinho na rede super. A Ana Paula, da sua igreja, mandando um abraço, pastor. Minha cunhada. Sua cunhada? Que legal. Meu nome é Sônia, da Igreja Evangélica Quadrangular. Gente, todo mundo mandando assim, glória a Deus. Parabéns aos pastores, mais um abraço especial. Meu pastor Zé Horta, chiquérrimo. Fala que você está bonito, pastor. Maravilha. Vamos a mais uma pergunta agora da redação. Risa, vamos lá? E como uma pessoa consegue atingir um coração segundo o coração de Deus? E aí? Para chegar a... Eu vou usar uma frase aqui provocativa. Para chegar a ser um Davi. É óbvio que nenhum de nós vai ser Davi, mas tem um coração... Fala assim, puxa, meu coração está de acordo com o de Deus. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Olha, uma das preocupações que a gente tem lá no seminário é mostrar para os nossos alunos, e mesmo na igreja em que eu congrego, em que eu também colaboro como pastor auxiliar, é que não só o aspecto do arrependimento é fundamental, bem como é de extrema importância levar em consideração os fundamentos da fé cristã. Quando a gente olha, por exemplo, para a Escritura, nós aprendemos sobre a aplicação de disciplinas bíblicas como a oração, a aplicação das disciplinas bíblicas como o estudo da Escritura, uma vida devocional diária. Então, eu diria que soberania de Deus e responsabilidade humana caminham lado a lado. Nós não podemos ir nem pelo extremo de só responsabilidade, achando que haverá algum mérito na nossa atuação, mas nós também não podemos ir para o extremo da soberania, achando que a gente não precisa fazer absolutamente nada. A responsabilidade baseada no incentivo da soberania nos mostra isso. Coisas que precisamos fazer: ler e estudar as Escrituras, procurar manter uma vida piedosa, o exercício da oração. As disciplinas espirituais. Exatamente. Né? A questão do arrependimento. Então, há toda uma caminhada cotidiana que a Bíblia chama de processo de santificação, que é sinérgico. É uma resposta que nós damos à ação de Deus. Então é possível ter um coração segundo o coração de Deus, né, pastor Zé Horta? É possível. E você vê na vida de Davi, você vê não um esplendor simplesmente do reinado,
mas você vê nele uma questão íntima. Essa intimidade dele era marcante. Então, para nós hoje, sermos coração, ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, está muito na questão de como está no nosso quarto, a nossa intimidade, como está lá dentro. Porque hoje o externo, às vezes, é muito fácil. Às vezes até a gente está bem, Facebook, né? Nós estamos bonitos ali no Facebook, alegre e tudo, cheio do poder de Deus. Mas e a intimidade? E lá dentro? E Davi mostrava essa intimidade firme com Deus. Olha, agradecer demais aqui ao Caleb de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abração, Caleb, mandando mensagem. Ele está mandando um abraço, viu, para vocês, pastores, para nós aqui. Também, Paz, boa tarde. Eu e meu esposo, o evangelista José Gonçalves, estamos assistindo. Muito obrigado. Quem está mandando é a Cleonice, de Araucária, no Paraná. Obrigado, viu, Cleonice. Mensagem para o pastor José Horta. Tuxê, quem que é Tuxê? É o senhor que é Tuxê? Eles me chamam também de Tuxê. Sabe por quê? Porque o senhor luta espadachim? Minha mãe me chamava de Tuxa. Aí, quando cheguei na igreja, eu falei, Tuxa não, Tuxê. Depois, um pouco tempo, eu vim saber que Tuxê significa atacar. Aí eu já gostei, já peguei, já... Olha que chique. Como Pedro e Simão. Era Simão, mas Jesus chamou ele de Pedro, então eu também peguei Tuxê para mim. Joia, aqui é um momento de revelações aqui no nosso bate-papo. A dona Macrina e suas filhas mandam um grande abraço. Quem é a dona Macrina? Minha vizinha. Oh, maravilha. O homem se dá bem com a vizinha dele, tá? É do bem esse homem, se dá bem com a vizinha. Né? Ele está dizendo que estou orgulhoso de ver o senhor na TV, viu, pastor? Amém. A querida Cleide, que é de Trizidela, no Maranhão, ela falou o seguinte, que ela está com um propósito mesmo de ficar focada na Rede Super para ser abençoada. Ô Cleide, você está corretíssima, viu? A Cleide lá do Trizidela do Maranhão. Falando o seguinte, eu parei de ver qualquer outro canal, fiz um propósito, assista a Rede Super. E tenho recebido muita cura na minha alma. Olha que legal, né? Ô, gente, isso é muito sério, nós temos que pensar muito o que estamos assistindo. Não é porque eu trabalho aqui na Rede Super, não. Você tem que ver coisas que edificam. Né? Mesmo quando o nosso produtor Sérgio manda parar o programa. E Sérgio, por que tem que parar o programa? Tá bom negócio, rapaz. A chefe tá mandando. Ele tá falando que a chefe tá mandando. Ô, Vanessa, deixa a gente continuar. Ó, tá chegando gente de Açailândia, Maranhão. Conhece a Açailândia? Eu conheço. Açailândia, Maranhão, mandando mensagem. E mais gente aqui mandando mensagem para o pastor Zé Horta, a Silvia mandando mensagem para o senhor. Irmã. Né? A sua irmã, a família toda. O pessoal de Apiaí, São Paulo. Obrigado, pastores. Foi excelente. Voou o programa, né? Mas foi muito gostoso. Muito obrigado a vocês que mandaram mensagem, vocês que não mandaram, mas assistiram o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue aqui na Rede Super, sempre inspirando sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.